Você está no canal Criadores de Imagem, meu nome é Renato Fussi, eu me dedico à formação de cortadores de maneira simples, reta, direta, sem firula, sem purpurina, porque eu acredito que a compreensão da técnica vai libertar você para você trabalhar de uma maneira muito mais clara, muito mais lógica, muito mais saudável e muito mais próspera. Para isso a gente está aqui e a aula de hoje você vai aprender sobre Scissor over Comb. Que nome difícil! Scissor over Comb. Então nós temos aqui, ó. Scissor over Comb, em tradução livre, eu vou traduzir como tesoura sobre pente. Dependendo da região do Brasil que a gente tiver, a gente também vai ver como pente livre, pente corrido, o que mais? Comenta comigo como se chama essa técnica de trabalhar com pente e a tesoura como a técnica de barbearia? Como se chama aí na sua região? Quero saber. Falando sobre pente livre, eu quero mostrar para você, compartilhar com você algumas dicas que eu acho que vão fazer muita diferença. Vou te mostrar agora em planinho fechado como eu faço e te explicar para que a gente faz isso. Pontos importantes antes da gente começar o trabalho. Conforto é fundamental. Por quê? Como a gente está trabalhando com cabelos bem curtos, há sempre uma chance maior de criar marcas. Se eu estou trabalhando de maneira desconfortável, afobada, se eu não estou respirando correto por estar numa posição incômoda, isso certamente vai me trazer prejuízos técnicos. Então, se você gosta de trabalhar sentado, se você usa um mocho, essa é a hora. Para falar sobre pente livre, a forma como eu chamo em português, nós vamos sempre pensar na equação 1, 3. Então, a mão da tesoura precisa ser pelo menos 3 vezes mais veloz do que a mão do pente. E esse é um dos erros clássicos na hora que a gente vê cortadores latinos executando essa técnica. Quanto mais rápido o pente move, maior a possibilidade de você criar marcas. Então a nossa inspiração seria a máquina de cortar cabelos. E aí eu já começo a te provocar. Por que não utilizar a máquina de cortar cabelo para fazer esse tipo de acabamento? Primeiro, porque um dia, se faltar luz, você tá sem saber o que fazer. Mas o ponto mais importante é o seguinte: eu tenho que profissionais de corte de cabelo são atletas de altíssima performance. E como um atleta de alta performance, você não pode se dar o luxo de deixar de praticar. Cada vez que eu uso a máquina, eu estou perdendo a oportunidade de refinar a comunicação entre meu cérebro e minha mão. E essa é uma comunicação que ela degrada muito rapidamente quando você deixa de treinar. Então, se eu estou atrasado e precisar fazer uma linha de perímetro com a máquina, um acabamento com a máquina, eu faço. Mas no meu dia a dia, se eu percebo que eu tenho tempo, se o cliente está à vontade, eu sempre faço com pente e tesoura. Dessa forma, eu vou manter afiado para quando a necessidade surgir, tá bom? Outro detalhe importante é que o seguinte, ó, nós vamos pensar dessa forma. Os dentinhos do pente vão estar sempre em contato com a pele do meu cliente. Quanto mais alto o pente ficar, mais compridos os fios vão ser. Quanto mais deitado o pente for, mais curto os fios vão ser. Outra coisa que eu gosto muito de pensar é como se a tesoura e o pente estivessem colados. Então o pente vai se transformar numa guilhotina. Observa só o que vai acontecer. Quando o fio passar aqui pelo pente, será cortado, será cortado, será cortado. Então eu vou fazer primeiro em câmera lenta, quase como um quadro a quadro. Você vai entender e aí eu vou mostrar para você as dicas que podem fazer diferença para ti também, tá? Bora lá. Então, ó, eu estabeleci esse nível de inclinação aqui com o pente e eu vou repetir esse trabalho enquanto eu subo o pente muito lentamente. Então observa que tanto a tesoura quanto o pente estão lentos aqui, ó. Tudo que passar o pente é cortado. E dessa forma eu destaco a seguinte característica, olha só o acabamento como fica. Se você ainda sente que o seu dedo polegar não é solto o suficiente para trabalhar com essa técnica, procura aí nos vídeos do Criadores de Imagem o trabalho, o exercício das 5 posições de tesoura para você ficar fera nisso e soltar esse dedo polegar. Isso vai ser muito importante para a execução dessa técnica. Então eu vou mostrar para você agora em detalhes, olha só. Os dentes do pente estão sempre em contato com a pele e eles vão deslizar dessa forma. Em associação a isso, eu vou colocar a tesoura aqui, ó, e a tesoura não vai mexer. Então todo o cabelinho que ultrapassar as costas do pente será cortado. Observa lá.
Eu estou mostrando para você quadro a quadro antes de soltar esse dedo polegar. Então, isso é como qualquer outro exercício. Primeiro você entende a dinâmica muscular envolvida e depois você ganha velocidade. Olha só o que acontece. Tá? Vamos fazer com a velocidade um pouquinho mais solta? Então vou começar aqui no pescoço, ó, num cabelinho imaginário para você ver como funciona. O que importa é que o pente seja lento. Isso aqui é o que acontece, ó. O pente vai subindo lentamente, lentamente, até que eu comece a ter acesso. E olha só o que acontece. Outra coisa, evita ficar pulando. Corto aqui, não corto lá, ó. Quando eu me der por satisfeito nesse painel, eu vou chegar para o ladinho. Então, vou refinar ele mais uma vez e vou passar para o lado. Vou fazer o mesmo lugar, tá? Mesmo estímulo, ó. O pente é muito lento e a tesoura o mais rápida que eu me sinto à vontade. Vou fazer um pouquinho para o lado agora. Então, o principal é que o pente seja muito lento, tá? E claro, quanto menos a tesoura treme, melhor vai ficar o resultado. E repito. Quando eu estou satisfeito com o painel, eu chego um pouquinho para o lado e aí eu vou brincando, tá? O que importa mesmo é que o pente seja lento. Esse é o segredo para você ter um acabamento muito refinado na hora de você fazer pente livre. Eu estou optando por chegar até aqui, ó, mas não tem limite, tá? Essa é uma boneca que tinha sido usada para a gente falar sobre acabamentos de perímetros. Você perdeu essa aula, vai até lá, assiste, deixa um comentário para mim, tá? Dizendo o que você achou, o que mais faltou para a gente seguir esse trabalho. Então já tem, ó, um perímetro, um perímetro com pente livre mais alto aqui, mais baixo nessa região, e vou fazer a mesma coisa desse ladinho. Minha dica: pratique muito e procure não utilizar a máquina, porque a máquina acaba fazendo com que a gente fique mais preguiçoso, né? Eu vejo muitos profissionais que trabalham muito bem com a máquina e têm um trabalho muito respeitoso e maravilhoso, sou admirador. No entanto, profissionais que trabalham muito bem com a máquina, mas não entendem o mecanismo que faz com que esse tipo de trabalho fique refinado, fique correto. Então, quer dizer, no caso de um apagão, apaga junto a consciência e a possibilidade de trabalho do profissional, né? É claro que eu não quero isso para você e por isso eu incentivo você a, sempre que for possível, fazer esse tipo de acabamento sem energia elétrica, fazer na mão, né? Ou seja, você está ganhando para praticar. Então, olha só aqui. Eu vou refinando esse contorno, tá? Posso ir até mais alto, posso ir até mais baixo. Ó, quando eu me sinto à vontade, eventualmente eu posso até subir com o pente, se for o caso. E como eu te falei, você pode subir mais ainda, né? Uma consideração que vale a pena fazer também é quanto mais tesouradas por centímetro quadrado, mais perfeito essa linha tende a ficar. Quanto menos tesouradas, você tem maior chance de criar degraus. Por esse motivo, a gente usa a proporção de pelo menos 3:1. A tesoura 3 vezes mais rápida que o pente. Dessa forma, você vai estar treinando e recebendo para fazer esse tipo de trabalho. E esse é um motivo, para mim, o principal pelo qual você não deve usar a máquina para fazer esse tipo de acabamento. Aqui você está vendo um dos milhares de possibilidades de uso dessa técnica. Então, quero que você pense aí, e se o cabelo fosse crespo, e se fosse fino, e no caso de um cabelo masculino, que outras formas você poderia usar a técnica de pente livre feito manualmente para turbinar a comunicação entre o seu cérebro e sua mão e você se torne pouco a pouco cada vez mais capaz de traduzir ideias em cortes.
tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Não esquece, me dá essa moralzinha, curte, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta, com outros profissionais também. E não esquece de comentar aqui o que mais você gostaria de ver para a gente seguir produzindo material de qualidade sem custo aqui pelo YouTube, tá bom? Um grande beijo, até uma próxima vez.